Sejam muito bem-vindas. Aqui nós discutimos as estratégias para sua jornada rumo ao faturamento de 3 a 5 mil reais por mês com os laços. Sejam bem-vindas. É uma alegria para mim estar aqui com vocês. Eu sou a Franz Manioto, aqui do Dom Doquinhas Ensina. E o nosso objetivo é levar você a esse nível de faturamento, a esse nível de expertise que faz você se tornar uma laceira de sucesso. O tema da nossa live de hoje é como me tornar uma laceira de sucesso, mesmo começando do absoluto zero. Como que eu me torno uma laceira de sucesso, mesmo começando do absoluto zero? E eu começo falando com vocês. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o que é uma laceira de sucesso, tá? Na minha percepção, uma laceira de sucesso é aquela que tem um ateliê e consegue fazer dele uma excelente renda para sua família, para si, né? Que consegue trazer desse ateliê uma excelente renda. Então, essa é uma laceira de sucesso. Então, eu considero uma laceira de sucesso aqui, para os meus parâmetros, uma laceira que fatura acima de 3 mil reais, de 3 a 5 mil ou mais. Para mim, era uma laceira de sucesso, porque para mim, o conceito de sucesso empresarial é aquela pessoa que consegue fazer do seu negócio um negócio lucrativo, né? Nós não estamos falando aqui de fama, nós estamos falando aqui de sucesso profissional, nós estamos aqui falando de sucesso empresarial e não de fama. Esse tipo de sucesso a gente deixa para quem está afim desse tipo de sucesso, não que seja errado. Algumas pessoas têm os dois? Sim, algumas pessoas têm os dois, mas eu acredito que você que está me seguindo aqui, que você que acompanha os meus conteúdos, você que clica no aviãozinho aqui, compartilha com uma amiga sua, é porque você de fato quer fazer do seu negócio um negócio lucrativo. Você está me acompanhando para aprender a faturar de 3 a 5 mil reais por mês com os laços. Você não está aqui para aprender a ser laceira blogueira, não é o meu perfil. Nem eu sou, nunca fui e pretendo não ser, porque eu trabalho pela lucratividade das minhas empresas. Esse é o objetivo. Por quê? Ai, Fran, você é muito dinheirista. Não, minha gente, não é isso. Não é isso, não é errado também a gente pensar em dinheiro. Se você trabalha honestamente, se você faz um trabalho certo, se você entrega aquilo que você se propõe a entregar, tá tudo bem. Então, nós trabalhamos pela lucratividade, por quê? É através da lucratividade que a gente realiza os nossos sonhos, os sonhos da nossa família. Então, para mim, uma laceira de sucesso é aquela laceira que consegue faturar bem e tirar um excelente salário no final do mês. Então, considere aí como uma laceira de sucesso aquela laceira que fatura acima de 3 mil reais, de 3 a 5 mil ou mais. Para mim, essa é a laceira de sucesso, tá certo? Então, qual que é a diferença, então, Fran, de uma laceira comum para uma laceira de sucesso? Basicamente, vocês podem pensar, né, quando vocês me ouvem falando assim, vocês podem pensar assim, então, uma laceira de sucesso, ganhou 3 mil, é uma laceira de sucesso. Não ganha 3 mil, não é uma laceira de sucesso. Não é só isso. O parâmetro é o faturamento. Sabe por que o parâmetro, para mim, é o faturamento? Porque você não consegue escalar as suas vendas se você não tiver uma mudança de mindset, ou seja, configurações aqui no seu cérebro que fazem você entender como que funciona esse negócio, para ele de fato ser um negócio de sucesso. Então, para você ser uma laceira de sucesso, você tem que ter no mínimo, ou melhor, um mínimo de habilidades gerenciais, de habilidades de uma boa gestora. Então, quando a pessoa consegue atingir esse nível de faturamento, a partir de 3 mil reais, significa que a cabeça dela está começando a ser formatada para ser uma empresária. Porque ninguém consegue esse faturamento, pelo menos um faturamento desse mensal, tá? Não estou falando de uma vez, fiz uma live shop e faturei 3 mil. Uau, mas você consegue manter? Quem consegue manter, quem está enraizado, quem tem um crescimento sólido, é porque aprendeu como que joga esse jogo, né? E quando eu falo jogar o jogo aqui, eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que ela aprendeu como lidar com o negócio dela para que ela tenha sustentabilidade nesse faturamento. Então,
A laceira de sucesso, ela tem uma mente formatada para o crescimento. Ela já entendeu que ela precisa de algumas habilidades ou desenvolver algumas habilidades para ela chegar lá. Ela já entendeu que onde ela é boa, ela permanece boa, onde ela é ruim, ela busca ajuda para melhorar. Essa é a laceira de sucesso. Então, ela busca a evolução e, consequentemente, ela evolui. Agora, a gente já falou aqui sobre o que é uma laceira de sucesso, na minha concepção, e eu respeito a concepção dos outros. Vocês estão aqui ouvindo a minha live, participando da minha live, ouvindo o que eu tenho para falar. Vocês querem saber sobre o meu método, como que eu faço tantas mulheres faturarem acima de 3, 5 mil reais. Então, é assim, é dessa forma que eu tô falando para vocês. Para mim, uma laceira de sucesso é essa que fatura acima de 3 mil reais. Por quê? Porque eu entendo que a cabeça dela já está começando a ser formatada para um nível de jogo maior, para ela faturar mais. Então, essa é a laceira de sucesso. E agora nós vamos falar o quê? O que eu considero começar do zero? Começar do zero é a Fran. É a Fran. É a Fran que estava lá, não sabia como que trabalhar. Eu só sabia que eu não queria voltar para a indústria, eu não queria voltar a trabalhar fora de casa, eu não queria voltar a deixar meus filhos sozinhos em casa ou com babá ou na escolinha. Eu não queria voltar para a vida que eu decidi um dia abandonar, largar para trás para ser mãe. Mas eu precisava da renda. Então, eu comecei do absoluto zero. Eu não sabia nem o que era uma fita número 5, uma fita número 9, uma fita número 2. Eu me lembro que eu fui uma vez numa loja lá em Jaú, as primeiras vezes que eu fui comprar fita, tudo errado, inclusive, não existia o Dom Doquinhas Ensina para ajudar. Fui comprar fita e a moça, ela não tinha paciência para atender, nenhuma paciência. E ela dizia assim, mas você quer a fita número 5? Você quer a fita... Moça, eu quero aquela de tantos milímetros. E aí, qual que era o problema? Eu não sabia a numeração das fitas e ela não sabia quais das fitas eram naquela milimetragem que eu estava pedindo. E aí entrou em choque, ela me atendeu muito mal, eu fiquei arrasada. E aí eu fui para casa determinada a aprender qual era qual fita. Para vocês terem uma ideia de como eu comecei do absoluto zero. Eu não sabia que fita era qual. Hoje eu sei que a fita número 9 é 38 milímetros, que a fita número 5 é 22 milímetros, ou 25 milímetros, enfim. Hoje eu sei, mas eu não sabia, né? E fui mal atendida, porque a pessoa também não tinha paciência, porque ela também não sabia, e aí fica aquela coisa horrível, né? Enfim. Mas isso é começar do zero. Você não conhece nada, você não sabe nada, mas você tem algo que é extremamente importante, que é a vontade de fazer acontecer. Você está começando do zero, você sabe o que você quer e você vai fazer. E aí eu quero deixar uma frase para vocês refletirem aqui, que eu estou usando para mim todos os dias, na minha nova empreitada, que é no beach tênis, para eu aprender. Eu não sou boa. Não sou boa em esporte nenhum. Nenhum, zero esporte. Mas eu ouço do meu marido e eu vou falar aqui para vocês, do nosso professor Júlio. A força de vontade, a vontade supera a habilidade. Então, vontade supera a habilidade. Então, talvez você esteja ouvindo eu falar assim, começar do zero, mas você devia ter algum talento. Realmente, eu gostava de artesanato, não vou mentir para vocês. Gostava, fazia, mexia com feltro, eu tinha essa habilidade de mexer com artesanato, sim, mas a vontade supera a habilidade. Tem gente que tem muita habilidade e pouca vontade, faz laços lindos, mas não consegue se tornar uma laceira de sucesso. Tem outras que têm pouquíssima habilidade manual, faz laços bem razoáveis e faturam mais de 10 mil reais por mês. Eu tenho alunas assim, tá? Nem tem aqueles laços mais perfeitos, mais elaborados, mas, tá faturando horrores. Para mim, isso é uma laceira de sucesso. Sabe por quê? Porque uma laceira de sucesso não é aquela que faz o laço mais bem feito. Uma laceira de sucesso é aquela que faz o laço, vende o laço e vive do laço. Essa é a laceira de sucesso, tá? Então é completamente diferente. Então, começar do zero quando você nunca fez nada. Nunca fiz, Fran. Não conheço nada de fita, não entendo nada. Sou eu. Você sou eu quando eu comecei. Não sabia absolutamente nada. Mas a gente pode falar também de quem pretende recomeçar. Porque tem muita gente que começou e parou. Porque olhou para o negócio e falou assim, não é para mim. Mas você desistiu muito cedo. E eu tô aqui para falar mais uma coisa para vocês, que recomeçar é mais difícil do que começar, na minha opinião. Recomeçar é começar de novo. Então, se você está aqui, vai tomar a decisão de recomeçar, que seja a última vez.
para que você nunca mais passe por isso, para que você cresça todos os dias até se tornar uma laceira de sucesso, com foco, com determinação e focando onde? Na sua vontade para superar a sua falta de habilidade, porque todos nós temos coisas que nós temos mais facilidade e coisas que nós não temos tanta facilidade. E o que é que a gente faz com isso? A gente busca aprender, a gente busca desenvolver. Fran, como é que você chegou a essa conclusão aí toda? Na experiência, na vivência, colocando em prática, quebrando a cara, literalmente, fazendo tudo absolutamente sozinha, sem ter ninguém para me orientar. Eu não tinha uma Fran para falar para mim, faz assim ou faz assado, ou não faça assim, não faça assado. Esse caminho vai te levar para um lugar que não vai dar certo. Não tinha. Então eu fui quebrando a cara e a experiência foi me fazendo entender como que as coisas funcionavam. A experiência foi me fazendo entender que o negócio de laços era uma oportunidade fantástica que nem eu sonhava que era. Então eu comecei do absoluto zero, e aqui nós vamos falar do nosso tema, como que se torna uma laceira de sucesso do absoluto zero, que foi o que eu fiz. Eu comecei do absoluto zero, e fui, e foi passinho a passinho, passinho a passinho. E aí eu comecei a perceber que aquilo tinha muito mais potencial do que eu imaginava. Eu também não tinha uma Fran para falar, vem aqui que eu vou te ensinar a faturar de 3 a 5 mil reais. 3 a 5 mil reais? Oi? Oi? Eu nem imaginava que isso era possível naquela época. Mas eu vi que era. E não demorou muito, não. Não demorou muito, não. E aí eu vou contar uma história para vocês que eu nunca vou esquecer. Eu estava vendendo super bem. Já estava vendendo super bem. Mas naquela época, quando eu comecei a fazer laço, se você está aqui, minha seguidora raiz, você já sabe. Se você é nova aqui, comece a ouvir mais as minhas lives para você ouvir essas histórias. Mas naquela época, eu estava passando por uma fase financeira terrível, familiar. Terrível. Nós tínhamos montado um negócio que não deu certo, né? No caso do meu marido. Ai, Fran, vocês montaram um negócio que não deu certo, quer ensinar a gente a prender gente, pelo amor de Deus. Todo mundo quebra, todo mundo tenta, né? Foi uma falha, não foi falha de planejamento? Não foi. Foi um negócio que não deu certo, por quê? Porque envolvia política, porque envolvia lei, porque envolvia governo, prefeitura, enfim. Não deu certo, a gente estava numa fase financeira terrível e eu precisava do dinheiro. Então, o que eu faturava, eu usava para pagar a conta da minha casa, né? E aquilo foi indo, foi indo, foi indo. Então, na época, eu tinha um desejo muito ardente de passear com os meus filhos. Muito mesmo. E os meus pais tinham casa, tem ainda, casa na praia, e eu queria ir. E aí eu estabeleci uma meta para mim de venda. E eu consegui vender isso numa loja, né? Eu me lembro que eu não sei se vocês estão aqui me assistindo, vocês acreditam nisso, mas eu converso muito com Deus, Senhor, se for na sua vontade, né, que as coisas aconteçam, e isso, que aquilo. E eu precisava, me lembro que era algo parecido com 700 reais para ir viajar. Eu tinha feito conta, né, de quanto eu precisava para pagar o combustível para ir até Sorocaba, depois para comprar um sorvete, alguma coisa para as crianças na praia, enfim. Depois o combustível para voltar de Sorocaba para Brotas. E eu falei, fiz as contas, era 700 reais. E quanto que eu vendi para o lojista? 700 reais, exatamente. Eu dava pulos de 1 metro de altura, assim, de alegria. E eu entendi ali que Deus falou para mim, não, é da minha vontade, vai dar certo. E eu continuei. Então, eu comecei a perceber que eu estabelecia metas e eu conseguia alcançá-las. E aquilo foi mais... Eu me tornei o que eu falo para as minhas alunas. Imparável. Você descobre que se você fizer o que você está fazendo em qualquer negócio, você consegue fazer dele um negócio de sucesso. Essa é a diferença. Por isso que eu falo que o Dom Doquinhas ensina não é um curso de laço, gente. Eu ensino laço, eu ensino, tem mais de 100 aulas lá. Pretendo gravar outras, mas o meu foco não está nisso. Não está. Fran, mas eu não vou aprender, eu vou começar do zero. Você está me falando que eu vou começar do absoluto zero? Sim, claro que vai. Eu ensino desde o alinhavo, detalhado, a pegada, a tração, tudo. Mas o meu foco não está aí. Não está aí. O meu foco está onde? Em desenvolver você como empresária. E fazer você pensar com essa cabeça de falar, caraca, se eu fizer assim, eu posso isso. Se eu fizer assado, eu posso aquilo. Ou fazer como as minhas alunas. Tem aluna minha que não faz mais laço. Que colocou as estratégias do curso, as estratégias do método no negócio do marido. Está lá ajudando o marido. Tem outras que montaram loja. Tem outras que colocaram isso em outros negócios, montaram para outros nichos, enfim. Então, o negócio é vocês entenderem como fazer do negócio um negócio de sucesso.
do negócio a um negócio lucrativo, levar isso como uma empresa mesmo. Então, quando as pessoas me perguntam, ontem, inclusive, um amigo que joga beach tênis, o Du, não sei se ele vai ver essa live, mas ele falou assim para mim, o que você faz? Eu até virei a cadeira, assim, ó, para contar para ele o que eu fazia de tanto orgulho que eu tenho. Por quê? Porque o Dom Doquinhas Ensina tem transformado a vida de inúmeras mulheres como você, talvez, que está aqui me assistindo. E que está aí se perguntando o que eu posso fazer para gerar renda para minha família. E a gente tem conseguido levar isso para muita, muita gente. Muita gente determinada, que decidiu fazer disso um negócio lucrativo. E é maravilhoso, porque aí transforma todo o ambiente, né? A pessoa começa a ir, as coisas acontecerem, e ela vai se descobrindo capaz, e é muito maravilhoso, né? É muito maravilhoso. E aí eu quero falar para vocês aqui de algo que é importante. Quando a gente está começando do zero, a gente tem a chance de começar certo. A gente tem a chance de começar passo a passo. A gente tem a chance de fazer tudo certinho, o mais certo possível, o melhor possível, sem grandes escorregadas. Se você seguir as orientações que eu passo aqui para vocês, por exemplo, no gratuito, vocês vão ver que vocês já vão ter, assim, muito adianto. Muito adianto. Comprar o que precisa, trabalhar só com aquilo que precisa, montinho, montão. Falo muito para vocês sobre tudo isso aqui. Por quê? Porque eu entendo que é a melhor forma de começar. Assim como as vendas, né? Assim como os investimentos, as vendas também é montinho e montão. Ninguém começa explodindo de vender. E ninguém começa com super estoque de material. Todo mundo começa pequenininho. E qual é a intenção? A minha intenção aqui para você é que para com você é que você entenda que você faz de um montinho um montão em absolutamente todas as áreas da sua empresa. Você vai começar pequenininho, vai dar passos e vai crescer um pouquinho. Aí você vai fazer um novo investimento, seja no seu conhecimento, seja no seu material, seja nas suas vendas, você vai vender um pouquinho mais e vai ter um retorno um pouquinho maior, e assim vai, passo a passo, você vai criando um negócio lucrativo e estabilizado, que não tem aqueles altos depois aquelas super quedas, não dá para ser assim, a gente precisa se manter. Então, quando você começa do absoluto zero, você consegue fazer o quê? Fazer as coisas direitas. Seguir orientações e falar, não, eu vou fazer direitinho. Eu vou começar aqui. Se a Fran tá falando para mim que eu tenho que produzir, estudar vendas, eu vou produzir, estudar vendas. Eu não vou ficar só produzindo. Porque tá legal, produzir é uma delícia, óbvio. Produzir é gostoso. Estudar novos papos é maravilhoso. Olhar novos laços no YouTube e ficar treinando eles é maravilhoso. Mas quanto tempo você investe nisso? E quanto tempo versus quanto tempo você investe em aprender o restante? Esse é o maior problema que eu vejo, né? Quando a gente começa errado. A gente desprende de um tempo imenso para algo que não vai trazer resultado. Eu postei para as nossas alunas outro dia o diagrama de Pareto, que ele fala que 20% do nosso esforço é responsável por 80% do nosso resultado. Para pensar. E aí, às vezes, o que a gente faz? A gente faz ao contrário. A gente foca em 80% para ter 20% de resultado. É isso que se faz. Então, quando você começa do zero, você tem a chance de entender quais são os 20% que você tem que colocar total atenção. A Fran, professora, fala lá, meninas, atenção, foquem nisso, nisso, nisso e nisso. E aí elas vão inteligentemente falar assim, não, beleza, se a Fran tá falando, ela chegou lá. Pô, ela não só chegou lá, como ela criou um método que já fez centenas de mulheres chegarem. Então, por que eu não vou, né, seguir essa dica? Vou focar nisso. Foca nisso, vou ficar boa nisso, para depois dar o próximo passo. Por quê? Porque a Fran falou para mim que se eu focar nisso, que é os 20% que eu preciso focar, 80% do resultado que eu estou procurando eu vou ter. Então, quando você começa do zero, começa bem orientado, você sabe o que você está fazendo, a chance de você ter sucesso é muito, muito maior. E aí talvez você esteja se perguntando assim, Fran, quando será, né? Será que já está na hora de eu fazer? Será que primeiro eu estudo uns laços, para depois eu começar? Você acha que eu devo ir para o YouTube? Eu recebo muitas essas perguntas na minha caixinha de perguntas, assim, ó. Fran, será que eu tenho que ir para o YouTube, estudar uns laços, aprender primeiro, para depois eu começar a montar o meu negócio?
Então, eu vou deixar bem claro aqui algo que eu penso para você. Comece como eu comecei. Na minha época não existia nem vídeo no YouTube. Então, sinta-se muito abençoada por ter tanta aula no YouTube. Tantas aulas. O meu curso gratuito é uma excelente base para você começar. Você não precisa mais do que aquilo. Sabe por quê? Porque vocês se perdem quando vocês ficam vendo aquela imensidão de vídeos maravilhosos, porque eles são maravilhosos e super atrativos. Não estou falando aqui, gente, que vocês não devam assistir. Eu aprendo com esses vídeos do YouTube também. Eu amo seguir um monte dessas YouTubers, laceiras, que ensinam laços maravilhosos, e eu sou muito grata por elas, porque elas inventam laços maravilhosos que a gente replica e ganha dinheiro através deles, né? O que eu tô dizendo para você é que se você está começando, não desprenda do seu tempo, indo atrás de aprender 1000 modelos de laços, porque você não precisa de 1000 modelos de laços para começar. Você precisa de 1, 2, 3 modelinhos só. Quando eu comecei, era isso que eu tinha. E fazia tudo errado. E vendia. Então, foi quando é a hora de eu começar a vender, na mesma hora que você começar a produzir. A sua empresa nasce a partir do momento que você decide que ela vai nascer. Então, quando você compra as suas primeiras fitas e faz os seus primeiros laços, a sua empresa já começou. É pesado, né? Mas é verdade. A sua empresa já começou e já está na hora de você vender. Então, você vai trabalhar nas suas habilidades. Se você é boa em vendas, você vai treinar, fazer mais um laço. Se você não é boa em vendas, você faz o laço e vai treinar vendas. Opa, vai treinar vendas, vai aprender, vai atrás, procura saber, né? Procura entender sobre a argumentação. Vocês precisam disso. É começar a mexer com empresa desde o primeiro momento, entendendo que tudo na sua empresa é importante, não só o produto. A grande maioria falha onde, Fran? A grande maioria falha porque foca só no produto. O resto ela esquece. E nenhuma empresa sobrevive sem vendas, sem marketing, sem divulgação de produtos, sem gestão, sem precificação. Não dá, gente, não existe. A não ser que vocês estejam fazendo por hobby, aí tudo bem, né? Tudo bem, eu até entendo. E aí vocês podem falar assim também, Fran, eu não tenho dinheiro para começar. E não tenho dinheiro para começar. Muita gente sabe aqui que eu comecei com um pouco mais de 250 reais. Não, uns 250 reais, porque era 300 que eu tinha que pagar transporte, pedágio, comida, blá, 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 só uns 200 reais para mim na época. Comprei absolutamente tudo errado, porque também não existia. O Dom Doquinhas ensina para falar para mim, compre isso, 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 isso e chega, tá ótimo. E existe, tá? Aqui no Dom Doquinhas ensina, se você olhar, tem o nome do Instagram, tá escrito lá, Dom Doquinhas ensina, Franz Manioto, depois embaixo tem lá, eu ajudo mulheres a aprenderem a faturar de 3 a 5 mil reais todos os meses com laços. Depois embaixo tem o quê? Se inscreva para o meu curso gratuito. E logo abaixo tem os destaques, que são aquelas bolinhas. Naquelas bolinhas vocês vão ver que eu indico para vocês quais são os materiais para começar, e são pouquíssimos. Pouquíssimos. E se vocês forem ajuizadas, se vocês querem já, a partir de hoje, trabalhar para serem laceiras de sucesso, vocês vão comprar só o que tem lá, não vão comprar nada mais. Porque lembra que eu falei do montinho e montão? Primeiro você compra o que é necessário. Usa esse material. Faz os seus primeiros laços. Transforma esse montinho em um montão. Então, você vai investir, sei lá, 100 reais, 150 reais, e vai fazer ele virar 250, 300 reais, 400, não sei. É isso que vocês têm que fazer. Porque se você já começa comprando o que você nem precisa, que você nem sabe se vai usar, você já está começando errado. Já está começando tudo errado. Então, preste atenção. Já começa a formatar. Lembra que eu falei de mindset, formatação do cérebro, da cabeça, da mente? Começa a formatar a sua cabeça para ser uma laceira de sucesso. Então, você vai lá e compra só o que você precisa e começa. Fran, mas eu não tenho nem 150 reais. Você tem. A grande maioria de nós temos. Tá dentro de casa e você nem usa. Pega alguma coisinha que você tem aí que você não usa. Não sei, gente. Eu já falei pra Lena que eu vou vender um aspirador que eu tenho aqui. Ele me irrita. Ele só funciona em cerâmica
normal, ele não funciona em porcelanato. No porcelanato ele gruda e a gente faz uma musculação para passar, é horrível. Falei, bora fazer dinheiro, vou vender esse trem aí. Então, gente, brincadeiras à parte, a gente sempre tem alguma coisa em casa que a gente não usa, vende. Você consegue. Você consegue, faz uma rifa, não sei. Faz bolo para fora, arruma esse dinheiro. Se é o teu sonho, né? Se você enxerga disso, se você olha para isso, enxerga nisso realmente uma possibilidade de realizar os seus sonhos, de mudar a sua vida, de mudar a vida da sua família, se você enxerga o valor disso para você, você dá um jeito de começar. Essa é a verdade. Tudo que tem valor, a gente dá um jeito, né? Eu gosto de dar o exemplo do remédio para o filho. Se o filho fica doente, a gente precisa de dinheiro, quero ver, a gente não dá jeito, né? E eu já passei por a situação de CPFL bater na porta para cortar a energia. Gente, dava um jeito na hora, prestava de um pouquinho, do outro pouquinho, do outro pouquinho, e aí, ó, e pau, tava lá e falava pro rapaz, não corta que eu vou dar um jeito, não corta. Então, a gente dá um jeito, quando é prioridade, a gente se vira e dá um jeito. Hashtag chega de desculpa, isso não é desculpa. Então, se você realmente quer, você fala, não, eu quero. É como se fosse a energia da minha casa, não dá para ficar sem, você vai dar um jeitinho de fazer, né? Fran, você conhece alguém que começou do zero e deu certo? Prazer, aqui está a pessoa que começou do zero, zero material, zero dinheiro, zero... Não, o Júlio me deu R$ 250, né? Mas zero apoio, ninguém apoiava, ninguém acreditava, zero tudo. E tô aqui hoje ensinando milhares de mulheres a fazer o mesmo. Então, se é possível para mim, é possível para vocês, né? Alunas também. Gleice maravilhosa, nunca tinha feito um laço. Hoje tá ela, marido, filho, trabalhando, já compraram, trocaram carro, trocaram casa. Ai, Fran, nossa, Fran, ela juntou dinheiro para comprar uma casa. Gente, ela podia, tá? Juntar o dinheiro para comprar uma casa, mas não foi o caso. O que ela fez? Ela conseguiu ter a possibilidade de trocar de carro, trocar de casa e pagar uma parcela melhor. Então, às vezes, não é porque, quando eu falo assim, por exemplo, a Sandra trocou de carro. Não é que a Sandra comprou um carro novo, ela mesma falou isso um dia no depoimento, né? No depoimento não, numa aula ao vivo, que ela foi comentar, e ela falou, não é que eu comprei um carro novo, mas agora eu posso trocar, porque eu aguento pagar a parcela. Tá lá com o Corolão novo dela, lindo, escrito adesivado atrás, Sandra Laços, enfim. Então, é isso, é a possibilidade que você tem, né? Você consegue assumir compromissos maiores, por quê? Porque você tem de onde tirar o dinheiro para pagar. Então, a Gleice fez isso, trocou de carro, trocou de casa, envolveu todo mundo, tá atendendo a região, a cidade dela, e ela começou comigo aqui, do zero. Ela aprendeu a fazer o primeiro lacinho comigo aqui, com o curso gratuito, que é esse mesmo curso que está aí para vocês disponível. Ela começou do zero. Muito legal. A Josi, eu postei esses dias aí, acho que tá ainda nos stories a história da Josi Kitamura, da Josi Kitalaço também, começou do zero. Enfim, gente, tem muita aluna que começou do zero e tá aí rumo, né? Tem alunas que já faturam acima de 3, 5 mil? Tem. Tem alunas que ainda não? Tem. Mas estão ali no processo, lembra que eu falei? Degrau por degrau se estabilizando. Tá lá nos 2.000, 2.500, tá crescendo. Tá formatando a mente. Por isso que a gente trabalha aqui para fazer com que elas cresçam também, né? Quando virou o ano esse ano, Marcelo falou para mim, qual é o seu desejo, Dom, daqui? Eu falei, meu desejo é trabalhar por aquelas alunas que estão na luta para desenvolver e ainda estão com alguma dificuldade. A gente precisa fazer elas superarem essas dificuldades e também terem resultados incríveis. Esse é meu objetivo maior esse ano, né? Então, é isso, gente. É entender que todas podem, desde que decidam fazer acontecer, né? Imagine quando você está começando, né? Você está começando o seu negócio, é mais ou menos quando você estava começando a andar. No começo você mal sentava, ninguém sentava quando era bebezinho, não parava sentado.
E aí a sua evolução, a primeira evolução foi o qual? Foi ficar sentadinha, sem tombar, né? E de repente você estava sentada agarrando tudo. Dali a pouco você já estava ficando de joelhinho. Daqui a pouco já estava engatinhando e ameaçando andar. E de repente estava andando, agarrando nas coisas. E quando a sua mãe menos esperava, você, ó, deu os seus primeiros passos. E aí você acha que já está lá, maravilhosa? Não, você não está maravilhosa ainda, porque você dá 2, 3 passos e cai. Aí vai melhorando, vai firmando as perninhas, vai firmando, vai firmando. Aí quando você vê se está andando com firmeza, já não cai mais. Mas ainda não consegue correr. Quando você menos espera, você está correndo. E é assim a nossa jornada nos negócios, na empresa. É você entender que é um processo, que você vai ter fases e que em algumas delas você vai estagnar e vai ficar procurando entender onde você precisa melhorar para sair do lugar. E aí você vai, aos poucos, melhorando, vai crescendo, vai evoluindo, enfim, né? E aí você tá aí, talvez, hoje na sua casa, pensando assim, cara, meu marido tá aí precisando de uma ajuda, eu tô aqui em casa, tô pensando em começar com os laços. Gente, a pandemia veio para mostrar para gente que nada é garantido. Nada é garantido. Né? Que nada é seguro. Quantas pessoas perderam os seus empregos? Mas a pandemia também trouxe o quê? Oportunidade para pessoas como eu, ou como você, ou como muitas das minhas alunas, de se reinventarem e fazer dos seus negócios um negócio lucrativo, trabalhando diretamente de casa, sem depender de terceiros, né? Sem precisar sair de casa e ir até um local para trabalhar. Então, a pandemia, ela gerou oportunidades, né? Ela gerou a oportunidade de uma mãe empreender perto do filho, por quê? Porque talvez, gente, olha como as coisas são na nossa vida. Talvez se não tivesse a pandemia, muitas mulheres não tivessem tomado essa decisão. Aconteceu comigo, porque se eu não tivesse tido filho, talvez eu não seria professora hoje das minhas alunas. Talvez se eu não tivesse tido filho, talvez não, gente. Se eu não tivesse tido filho, eu não estaria aqui hoje. Porque a minha transformação começou ali. Deus começou a me transformar a partir do momento que eu me tornei mãe e não queria mais deixar minha filha sozinha em casa. Ou melhor, na época, na escolinha. Eu achava cruel aquilo, sabe? Eu achava cruel, aquilo me machucava. Deixar minha filha na escola, eu olhava para ela pegou, como diz o Júlio, ela empesteou de pegar doença. A Ana Luísa vivia doente, porque, óbvio, ela foi com 4 meses para a escolinha, gente. Pelo amor de Deus, um frio, um frio. Ana Luísa nasceu em janeiro. Fevereiro, março, abril, maio. Ela foi para a escolinha, em junho. Junho começa o inverno em Sorocaba. Um frio, a escola dela era fria, fria. Ela vivia com gripe, com dor de garganta, com coriza, com febre, e eu tinha que deixar ela daquele jeito, e eles davam um remedinho, a gente levava o remedinho, tem que agradecer a escola maravilhosa. Eles davam o remedinho, davam, gente, mas não era eu, não tinha colo, ela ficava naquela, ou ficava no bercinho tirando sonequinho, ficava naquelas cadeirinhas, sabe aquelas cadeirinhas que a criança ficava balançando? Pelo amor de Deus, aquilo acabava comigo. Só que se não tivesse acontecido comigo, esse despertar, talvez eu nunca teria tido coragem de sair. Talvez não, eu não teria, porque estava confortável para mim, eu ganhava muito bem. E eu não enxergava isso, né? O meu valor era totalmente material só. Porque eu não tinha esse vínculo emocional com a minha filha. A partir do momento que eu passei a ter aquilo, começou a mexer comigo. E, cara, eu não quero mais isso para minha vida. Eu não quero mais deixar minha filha. Eu não quero ter outro filho nessas condições. E eu desejava ter mais um filho para dar um irmão para ela. Então eu entrei num conflito imenso. E a pandemia fez isso com um monte de mulheres. Porque muitas vieram trabalhar home office. E aí viu que é possível, sim, que por mais que seja uma coisa de maluco, porque não vamos achar que é tudo mil maravilhas, a gente aprende a lidar. A gente aprende a lidar com o dia a dia, com as crianças em casa, com... Não vou falar que isso não dá uma surtada de vez em quando. Dá, viu, gente? Dá. Mas a gente surta no trabalho também, a gente tem que escolher qual tipo de surto que a gente quer ter. Eu prefiro ter dentro da minha casa, né? Outras mulheres perderam seus empregos e se viam na necessidade de começar a fazer alguma coisa. Não conseguiam emprego, não conseguiam, vou trabalhar com alguma coisa.
E laços, por que não? Mas precisa ter determinação. E não é só começar a fazer laço, pelo amor de Deus. Quando vocês falam, tem muita laceira, tem mesmo. Que começa a fazer laço, tem centenas, milhares. Mas e aquelas que fazem disso de fato um negócio? Gente, não tem, não tem não tem para quem, eu não dou conta de fazer para quem quer. Não dou. Se vocês, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Podem ir lá no Dom Doquinhas Laços, entra lá. Tô te convidando. Dom Doquinhas Laços. Eu mudei lá para Dom Doquinhas Atacado de Laços, porque a gente pretende ativar essa questão do atacado. Até comentei isso com as minhas alunas na mentoria de precificação. Mas vocês vão observar que não tem telefone para contato lá. Sabe por quê? Porque nós não damos conta. Nós não damos conta. Ah, mas é porque a Fran. Gente, pelo amor de Deus. Vocês me conhecem porque vocês estão procurando saber a respeito de como faturar de 3 a 5 mil reais por mês com laços. Cliente não. Cliente vai atrás do laço. Tá entendendo? Só que cliente antiga, é muito. Gente, tem fotos lá que tiveram engajamento altíssimo, então o povo ainda pipocava lá e eu não dava conta de atender. Tiramos o telefone, agora estamos o quê? Nos estruturando aqui para conseguir atender. Então não tem para quem quer. E vocês ficam preocupadas com isso, né? Então, eu queria fazer um convite para vocês aqui de reflexão em relação ao momento que você está vivendo na sua vida. Existem muitos motivos que fazem a gente pensar em começar a empreender do zero. Ou que faz você, que já começou uma vez e parou, pensar em voltar. O primeiro pode ser que seja porque você gosta, porque você acha bonito, porque você sente prazer em fazer os produtos. E realmente é uma delícia fazer laço, né? Mas eu tô aqui para te falar que eu não sou a melhor professora para você. Porque eu ensino mulheres a faturarem de 3 a 5 mil reais por mês com os laços. Eu não apenas ensino laços. Então, aqui você vai aprender mais do que isso. Aqui você vai aprender a ser uma empresária dos laços. Aqui você vai aprender a tocar um negócio. Você vai aprender a fazer do seu negócio um negócio de sucesso. Ao ponto de você virar para mim e falar assim, Fran, hoje eu sinto que se eu quiser, eu faço isso dá certo, e isso dá certo, porque faz. Por quê? Porque a mudança de mentalidade, aquela transformação na mentalidade. Agora, se você está aqui me assistindo, porque você deseja, assim como eu desejava naquela época, estar em casa perto dos meus filhos e ainda assim trabalhar com algo que gere renda, aí eu sou uma professora para você. Eu sou alguém para você seguir. Eu sou alguém para você acompanhar. Você tem que colocar um alarme no seu celular, terças e quintas-feiras, às 14 horas de Brasília, eu tô aqui com lives fundamentais para você chegar nesse objetivo. Então, coloca aí já, terças e quintas, às 14 horas. Para você também, que tá aí, naquela situação hoje de família com uma renda apertada, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para nada, ou era que nem eu, vai no mercado, faz continha na calculadora, né? Vai passar no caixa, fica olhando. Eu era assim, ó, gente, eu ficava de verdade, eu não consigo esquecer essa sensação de olhar para o caixa, ficar olhando a caixa registradora, registrando e olhando para ver se não ia passar do valor. Pelo amor de Deus, eu olhava, ficava suando. Ou às vezes tinha que pedir para a pessoa, cancela esse item, esse eu não vou levar. Eu nunca tive vergonha também. Eu falava, moça, meu dinheiro não dá para levar tudo. Você pode cancelar esse? Eu falava, nunca tive vergonha da minha condição. Nunca tive vergonha da minha condição, nunca tive vergonha de falar, não. Mas era assim. Então, se você tá assim e você quer mudar, comece. Não tenha medo. Comece do zero. Eu comecei do zero. Mas o meu zero era negativo, gente. O seu não tá no zero. Você tem a mim, você tem tanta gente falando de laço hoje, diferente de mim. Eu não tinha. O meu era saldo negativo.
Não tinha aula de laço, não tinha ninguém que chegou lá para contar que funcionava, não tinha ninguém para falar que tinha gente faturando acima de 3 mil, não tinha nada. Vocês já estão começando positivo, sabe? Vocês não têm que ter vergonha da vida que vocês estão hoje, não. Vocês não têm que ter vergonha, raiva, não tem que se revoltar, não tem que se entristecer. Vocês têm que fazer de tudo isso combustível, que foi o que eu fiz, para vocês começarem e se tornarem como eu me tornei, imparável. Mesmo. Porque se eu tô aqui falando para você que tem um monte de gente que começou do absoluto zero e tá aí, por que você não pode ser mais uma? Só se você não quiser. Só se você não estiver disposta a fazer tudo o que precisa ser feito para chegar lá. Porque eu te garanto que se você fizer tudo o que precisa ser feito, você vai chegar. Não posso te garantir em quanto tempo. Eu não conheço seu mercado, não conheço suas habilidades, eu não sei o que você precisa melhorar ou não. Mas eu posso te garantir que você vai chegar. Pode demorar 3 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos. Tem aluna nossa que está chegando agora, depois de 1 ano de curso. Mas está chegando. Está chegando, não voltou para trás. Sabe? Foi aumentando de pouquinho em pouquinho. Então, a gente não tem que ter medo, vergonha, raiva, tristeza da nossa vida que a gente está levando. Não é fácil. Eu sei que não é. Mas aí você vai fazer uma escolha. Você vai fazer uma escolha. A minha situação é essa. Se eu começar a fazer laços e fazer disso um negócio de verdade, trabalhar sério, seguir todas as dicas que a Fran dá lá, eu vou ativar a notificação, eu vou assistir todas as lives, eu vou acompanhar os stories, porque a Fran tem colocado muito conteúdo nos stories. Eu não vou perder nada, eu vou assistir todas as aulas do Dom Vaquinhas que estão tudo lá no YouTube. A Netflix das laceiras. A chance de você mudar de vida é enorme. Agora, se você não fizer nada, infelizmente, você vai continuar exatamente onde você está. Eu escolho a dor do desconforto. E aí é mais uma mensagem que eu quero deixar aqui para finalizar essa live com vocês. Aprendam a gostar da dor do desconforto. O que você quer dizer com isso, Fran? O desconforto mesmo. Sabe aquela coisa de eu tenho que fazer, eu vou fazer. Eu vou ter que fazer, vou ter que superar isso aqui. Ai, meu Deus, que nervoso. Desconforto, sabe? Te incomoda, mas você tem que fazer. Tem que fazer, tem que fazer. Então, se eu tenho que fazer, Cacilda. Vou fazer. E você tem que curtir isso. Entendeu? Tem que ir pra cima. Espero que vocês tenham gostado dessa live, que tenha tocado no seu coração, que você tome decisões e que você mude a sua vida através dos laços, tá bom? Conte comigo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.